Elevar a consciência de saúde. Cuidar desde a primeira hora. Abraçar a longevidade. Promover o envelhecimento ativo. Educar em todas as idades. Assegurar a prevenção. Modernizar e inovar. Reinventar a gestão da saúde. Servir cada vez melhor. Vamos dar voz aos especialistas. Discutir boas práticas e evoluir juntos. Hoje em debate, a pessoa no centro da saúde. A importância da tecnologia na humanização do cuidado. Portugal Health Summit. Uma iniciativa Lusíadas Saúde, Jornal de Negócios e Sábado. Com o apoio Siemens Healthineers. Saiba mais em portugalhealthsummit.negocios.pt. Bem, antes de mais, muito obrigada a todos por terem aceito este desafio e obrigada também à Siemens por nos ajudar a criar este momento hoje aberto a todos, à Lusíadas, a Negócios e à Sábado por estarem a levar este projeto que é o Portugal Health Summit a par. Não querendo reapresentar-vos, mas aqui dando um bocadinho mais de informação de cada um, a professora doutora Helena Canhão, a nossa então diretora da Faculdade de Medicina da Nova Medical School, eu sou dessa casa, portanto ainda uso o termo anterior, não é? Que nos vai dar aqui a perspectiva de como é que a formação tem que se adaptar também a estes novos desafios. O enfermeiro Bruno Matos, até há muito pouco tempo, presidente do Conselho de Enfermagem da Lusíadas Saúde, vai-nos dar aqui esta perspectiva do terreno também, de como é que a tecnologia nos pode ajudar a aproximar-nos ou não, ou nos pode criar aqui alguns desafios na relação com o doente. O engenheiro Carlos Alheiro, da Siemens, que é responsável pela área de diagnóstico e imagem da zona sul da Europa, da Siemens Healthineers, vai-nos dar aqui a perspectiva da indústria, como é que nós temos conhecimento da tecnologia, como é que podemos transpô-la então para o dia-a-dia. O Dr. David Serra, o nosso diretor clínico do Hospital Lusíadas de Lisboa, também gastroenterologista, dá-nos aqui a perspectiva do médico nesta orquestragem de todos estes desafios e, claro, a parte mais importante do painel, perdão aos meus colegas, mas é verdade, que é a doutora Joana Cruz, que realmente nos vai dar aqui a perspectiva do doente, de alguém, de um cidadão que passou por uma situação de doença e que muito simpaticamente se dispôs a dar-nos aqui a perspectiva do ponto mais importante de toda a saúde, que é realmente aquele que é o cidadão. Agora, nós acordámos todos tirar os títulos, portanto aqui é muito mais fácil para criarmos aqui uma dinâmica maior. Deixo já aberto e sublinho, por favor, é bom interrompermos uns aos outros neste aspecto, quando queremos acrescentar alguma área, porque realmente é uma área de debate. E vou começar por fazer uma pergunta ao Carlos, porque nós falámos aqui de áreas muito importantes, a perspectiva toda do caminho do doente e a oferta tecnológica. Vimos até um gráfico que me é muito querido, que a Miriam partilhou, de Gartner, que tem aquela curva fantástica de todas as expectativas que nós temos que a tecnologia pode fazer, depois o momento da desilusão e depois atingimos um platô. Então, como é que a Siemens vê este caminho entre o que é preciso no mercado, o que é que toda a sociedade precisa, a oferta tecnológica fantástica que nós temos hoje em dia e que vamos tendo cada vez mais a desafiar-se ela própria? Como é que faz este match? Porque estamos num painel de discussão e esse é o grande desafio, não é? As promessas tecnológicas e a oferta que temos versus aquilo que o doente precisa realmente. Eu nessa área acho que o mais importante é, de facto, envolvermos os pacientes desde o momento zero. Isto pode parecer básico, mas talvez só há 10 anos esta parte é que nas fases de idealizar um novo produto, portanto, nas fases de Value Proposition Design, é que passamos a envolver pacientes, ouvi-los. E, para ser sincero, até mesmo os médicos, os técnicos, os utilizadores, a envolvê-los, dar-lhes de facto um assento à mesa onde decidimos as coisas. E fazemos-lo hoje em dia de uma forma sistemática em processos de cocriação. E, portanto, eles são ouvidos, são envolvidos, nomeadamente os pacientes, que é o que nos traz cá hoje, desde o momento zero eles podem dar uma opinião, podem inclusive dar ideias sobre como é que o produto deve ser desenhado para que de facto responda às necessidades, às preferências. Portanto, eu acho que este é o caminho, porque se nós tentarmos, e temos décadas dessa história de produzir coisas e depois ver como é que elas podem encaixar na utilidade que lhe queremos dar, estamos sempre limitados.
se nós de facto tivermos desde o momento zero essas preocupações, essas ideias presentes na concepção do produto, e obviamente depois tem que haver uma viabilidade tecnológica, comercial e por aí fora, isso é o nosso trabalho. Mas fazer a recolha das necessidades e de facto trabalhar em cocriação, acho que é chave, e é no fundo tão simples como falar com o doente, comunicar com o doente e envolvê-lo, dar-lhe uma oportunidade de fazer parte disto. E se calhar vou fazer aqui uma subpergunta que eu acho que é importante também, uma vez que estamos num painel de discussão, que é muito comum nós também sermos confrontados com a questão de, sim, mas será que o doente sabe exatamente o que é que precisa, não é? Como é que se faz esse match, ou seja, como é que se estuda melhor as necessidades do que a solução? Nós temos muito esta noção de que as pessoas, é como a ideia do primeiro carro, não é? Eu queria cavalos mais rápidos, não queria um carro, Certo. não sabia que existia, não é? Ou seja, como é que se trabalha isto quando a tecnologia que nós estamos a querer usar hoje em dia, a maior parte dela, não é de literacia comum de toda a gente, ou seja, não é algo com o qual eu lido todos os dias como doente, não é? Ou como cidadã, e portanto é difícil para mim ter uma opinião muitas vezes tão estruturada. Como é que as Siemens, ou como é que a indústria no geral, como é que acha que faz esse match? Ou como é que vocês fazem in-house? Eu acho que a teoria é a teoria dos jobs to be done, não é? Portanto, temos de facto, em primeira mão, entender que problema é que queremos resolver. Que problema é que queremos resolver para o paciente, que problema é que queremos resolver para a instituição de saúde, que problema é que queremos resolver para a sociedade. E a partir do momento em que entendemos que problema é que queremos resolver, ou que descobrimos que problemas é que eventualmente a tecnologia pode ajudar a resolver, esse é o caminho. E muitas vezes isto é um trabalho de entrevistas, focos grupos, mas também um trabalho de observação. Eu, por exemplo, recordo-me que quando estive envolvido no desenvolvimento de produtos, houve muita coisa que nós aprendemos, até em países onde só com tradução e tal, conseguimos comunicar efetivamente com as pessoas, só de olhar e comentarmos uns com os outros. É impressionante. Já viste quantos cliques é que aquela senhora técnica que não sei o que fez para fazer? E depois as pessoas fazem aquilo tudo automaticamente, estão muito habituados. E nós percebemos, nós temos que solucionar. Essa senhora não sabe, tem um problema, porque tem que clicar 100 vezes para fazer uma reformatação de uma imagem, não sei o quê, mas nós podemos automatizar isto. E obviamente, depois quando lançamos um produto, a pessoa que foi envolvida disse, maravilhoso, isto agora já... Portanto, é mesmo a entender em primeira mão onde é que nós podemos, onde é que a tecnologia, quais são os problemas, portanto, os tais jobs to be done, é uma teoria muito, muito aceita e muito utilizada. Acho que é por aí que as coisas começam. Muito interessante, porque o Carlos também tocou aqui num ponto que é do próprio profissional, não é? Ou seja, nós muitas vezes temos, para melhorar a experiência do doente ou do cidadão, temos que melhorar também a experiência do profissional. Joana, como a pessoa no centro, não é? E aqui, apesar de estar sentada na outra ponta, não é? Mas como a pessoa no centro, ao longo desse processo, que no fundo foi um processo, se quiser introduzir e explicar um bocadinho o que é que lhe aconteceu, não é? Dando-lhe, obviamente, o espaço que quiser para isto. Sentiu que realmente os vários passos tecnológicos, e aqui eu vou expandir, ou seja, mesmo a pesquisa online, para uma busca de literacia, porque normalmente quando temos um diagnóstico, a primeira coisa que fazemos é ir ao Dr. Google, não é? Ou então há algum Dr. Google com pernas à nossa volta. Desde essa parte até todo o processo, todo o contacto que foi tendo com tecnologia, achou que ela estava a facilitar a sua vida, a dos profissionais que a estavam a cuidar? Houve momentos que a marcaram positivamente ou negativamente? O que é que nos poderia partilhar? Então, só muito rapidamente, não é? Explicar diagnóstico de um câncer de mama, que inicialmente, na verdade, até não foi detectado, foi numa mamografia que fiz e foi-me dito, não é cancro, não se preocupe, mas eu depois fiquei ali com uma pulguinha atrás da orelha e fui repetir um exame. E logo aí, que é uma coisa... Quando se fala na tecnologia, não é? Ao serviço, há coisas que realmente nós preferíamos muito mais, e acredito que todas as mulheres nesta sala já tenham passado por isso. Uma mamografia, por nós, era muito melhor que nos apontassem uma pistola tipo de código de barras do que estarmos ali a ser espalmadas, não é? Lá chegaremos, não é? Porque, enfim, não é agradável, ninguém gosta, mas tem que ser, não é? E portanto foi um diagnóstico de cancro de mama. Eu inicialmente depois fui para as Lusíadas e depois passei para o IPO. E de facto, na ótica do utilizador, que é como isto tudo aconteceu, os processos pelos quais eu tive que passar e, enfim, toda a ressonância, a PET, são normalmente processos que eu acho que é sempre importante que haja uma boa comunicação entre os técnicos que estão a realizar
o exame e o doente para que fique o mais tranquilo possível, porque de facto uma ressonância mamária não estamos na posição mais simpática, que é deitadas de barriga para baixo, mãos, e foi exatamente nesse momento que me deu uma comichão nas costas. É sempre assim. E eu, como assim? Eu agora não posso mexer durante 20 minutos, não quero apertar isto, porque senão se paras Repete nos outra 10 vez. minutos dos 20, vamos ao início e ninguém quer, portanto é aquela apneia, tipo, não está, não há comichão nenhuma, está tudo bem. Nem tem costas. Não Não tenho, isto não é meu, nada é meu, é tudo vosso. Só que eu felizmente, não sei se por feitio, e tenho muito eu só preciso é que me digam o que é para fazer, mas eu acredito e sei que nem toda a gente tem esta calma de espírito e, portanto, eu acho que essencial será sempre, não é, passar essa calma ao doente e explicar-lhe todos os processos, e acho que isso mais ou menos acontece, mas enfim, depois vai da pessoa. Portanto, comigo foi sempre muito tranquilo, também preferia que uma PET não fosse ter que levar uma injeção, que vem numa seringa de metal, como assim? Isto é coisas radioativas, sei lá, não sei muito bem. Portanto, e ficar ali quietinha, essa é a parte que eu gostei, é para dormir, meus amigos, obrigada, vou ficar só aqui, tranquilamente, mas enfim. Era muito melhor para muita gente que fica agitada e não consegue, numa sala escura, não posso mexer, não posso estar no telefone, ler, não, é quieta. Mas há coisas que eu não sei, não é? Até que ponto é o que tem que ser. Nós todos, era bom que caminhássemos para aquela coisa nos aeroportos, põe-se aí. E já está, fizemos todos um TAC, fizemos tudo e mais alguma coisa só de fazer assim no aeroporto. Portanto, a tecnologia, quando nós temos que passar ali pelos processos, acredito que possa vir a ser mais simplificada e sempre importante, eu acho que é o mais possível, essa comunicação com o paciente, explicar tudo exatamente, e acredito que isso mais ou menos acontece. E o Dr. Google, não, de facto, não fui lá e aconselho sempre, porque cada caso é um caso, depois a pessoa vai para lá e não tem um cancro, já tem 20, e não vale a pena acrescentarmos coisas àquilo que já é. Claro que sim. Joana, muito obrigada mais uma vez também por estar aqui a partilhar esta experiência. Eu ia pegar em duas coisas que disse. Uma delas foi o tema do diagnóstico, não é? Que no início que não era, que a partida não seria, e depois afinal foi reavaliado, não é? Sim, e eu devia ter desconfiado logo aí, porque a mamografia que me fizeram, a radiografia era uma linha. Porque a técnica que me estava a fazer mamografia, eu não quero a mama toda. Eu, como assim? Querem normalmente que nós mergulhemos naquilo até à axila? E ela, não, só quero a glândula mamária. Portanto, quando sai a radiografia era uma linha. E eu, bom, isto deve ser novo. Era quase a versão aeroporto, não é? Era quase a versão aeroporto. Bom, houve aqui uma evolução realmente bastante grande, que não só... Mas não, realmente aquilo depois estava mal feito. Teve que fazer novamente. E não tive. Foi aquela. E depois segue para a ecografia e está tudo bem. Mas, na verdade, depois também, quando há mau uso, não é? Claro. Mau uso dependente do observador, daquele que está a fazer o exame. Eu ia pegar nisto, e aqui fazendo a ponte também com a última parte que disse, que era o desejo de termos uma máquina que entrássemos e que o faz tudo o que tem que fazer. No fundo, na verdade, o que se vai tentando muitas vezes hoje em dia com a tecnologia é ir criando camadas, não é? Que vão agregando várias tecnologias para, no fundo, evitar o erro ou minimizar o erro tanto do observador como humano no geral, e poder dar resultados mais rápidos, com menos burocracia e por aí fora. Mas isto exige também da perspectiva dos médicos, e eu vou passar aqui para o David, exige muito literacia também em relação não só à tecnologia, como ao conceito de medical device, não é? Dispositivo médico, porque a verdade é que nós muitas vezes falamos de tecnologia quase como dizemos o mundo, não é? Que vamos desde um fármaco, uma biotecnologia, até, por exemplo, um robô ou um software, e tudo isto entra muito frequentemente como medical device quando é aplicado em saúde, ou deve entrar e deve ser assim classificado. David, sente que os médicos, isto na perspectiva de um diretor clínico que lida com muitas áreas e muitas especialidades, que há literacia suficiente e há capacidade crítica suficiente para poder perceber que grau de medical device é que eu posso usar para cada coisa, se tenho a literacia da própria tecnologia para fazer as perguntas certas e poder escolher informadamente, ou isto também é um desafio para os profissionais que no fundo já se formaram há alguns anos e que esta área é assim quase obrigatoriamente conhecido, não é? Bom, isso é um desafio em vários prismas. Primeiro, porque os doentes cada vez sabem mais.
e portanto muitas vezes são eles os desafiadores, não é? Porque o Dr. Google tem quer aquilo que nós fazíamos há 100 anos como aquilo que foi feito ontem na Coreia do Sul. Portanto, o acesso é transversal e isso mudou muito nas últimas décadas. Temos aqui a Helena, que representa a academia, quer dizer, nós estudávamos pelas sebentas e pelos apontamentos de quem já lá tinha estado há 10 anos. Hoje em dia, um clique e temos informação sobre tudo o que queremos, não é? Isso é o primeiro desafio, porque muitas vezes nós somos confrontados com o debate com o doente sobre aquilo que vamos utilizar de medical device, porque é este, porque não aquele que é feito nos Estados Unidos e este que é feito ali. Isso é um tema e esta colaboração ou esta interação com o doente que está à nossa frente tem que estar cada vez mais presente. E não se pense que isto é a geração Z, não, isto é transversal aos nossos doentes, porque hoje a Dona Maria de 65 anos passa as suas tardes a investigar sobre coisas impensáveis e a Dona Maria também nos coloca este desafio no nosso debate dentro do gabinete. Isto é um desafio permanente, independentemente da faixa etária. A outra parte prende-se com duas respostas. A primeira com a nossa formação, que é uma formação que inevitavelmente é contínua e que isto evolui a uma rapidez que muitas vezes nós não temos muitas dificuldades em acompanhar. Não é? A outra vertente tem a ver com a indústria, quem produz os medical devices. E desse ponto de vista também assistimos a uma evolução. Ou seja, quando eu comecei na especialidade há 3 décadas atrás, saía um medical device novo e toda a gente ia a correr experimentar, porque parecia que ia ter sucesso. Hoje em dia, isso é impensável para a maior parte da indústria, não é? Portanto, temos aqui a representante da indústria e isto é feito connosco, para nós, mas há uma preocupação permanente da indústria em fazer uma proteção do seu produto. Ou seja, são eles que se responsabilizam por ir às instituições, partilhar com as instituições a nova tecnologia e a instituição endereçar 2 ou 3 técnicos, podem ser médicos ou não médicos, para este projeto. E depois a própria indústria e o próprio profissional têm esta formação que é muitas vezes partilhada entre quem desenvolve o medical device e quem o vai utilizar. E muitas vezes somos surpreendidos com perguntas de devices que desconhecíamos, tal a velocidade e que o doente já sabe. Portanto, Ou que já usou até, não é? Ou que já... eu ainda sou do tempo, só um pequeno à parte, que quando eu comecei a fazer os meus exames da minha especialidade, em que usávamos ótica, fibra ótica, portanto, imaginem fazer uma colonoscopia. Face to face, como eu lhe chamo. 30 anos depois. E hoje que quase mais dia, menos dia, estou no campo de golfe a dar umas tacadas e o aparelho está sozinho. É esse o próximo passo. David, mas e sente que, à medida que, no fundo, estes medical devices todos estão a sair, e mais do que isso, eles começam-se a conectar, não é? Como víamos o exemplo inicial do Alex, que no fundo tem um dispositivo que já está conectado também, porque acredito pela versão que aqui nos foi apresentada, que no fundo já estava conectado também para o ajudar. Ou seja, esta cadeia que vai havendo, não só de partilha de dados, como também de responsabilidade dos vários devices, é uma coisa normal no nosso dia-a-dia, ou seja, é normal o médico pensar sobre isto, ou a perspectiva da sua realidade, ou é algo que é como um bocadinho absorvido e aplicado, ou vai procurar e vai repensar? Eu penso cada vez é mais, pela pressão, e diria que aqui há um fator determinante, que é o tempo. Claro. E a multidisciplinaridade de dados que nós temos que fazer no dia-a-dia é muito em função do tempo. Não é? E eu vejo tempo e qualidade. Cada vez validamos mais a qualidade de tudo que fazemos. Não é? Portanto, eu vejo a tecnologia nessa situação. Melhorar aquilo que fazemos, dar-nos mais qualidade e poupar-nos tempo. Acho que são as duas vertentes que mais podemos utilizar
imediatamente da tecnologia, não é? Podemos também chegar a um ponto onde nunca tínhamos chegado, será a terceira vertente, é menos frequente do que as outras duas, não é? E a questão de nos fazer poupar tempo, não é? O Covid e o pós-Covid também nos fizeram um brainstorming neste ponto de vista. Seria impensável pensarmos em teleconsultas. Claro. Usava-se, mas era conceptual, claro. Não é? Agora é algo que é transversal, não é? É no dia a dia. Fazemos uma teleconsulta ou o nosso utente pedir uma teleconsulta. Não é? Claro. Imaginemos, isso é uma vertente tecnológica que há 3 anos atrás não existia. E que ainda é uma E versão tão básica simples, dela, não é? É isso que ainda é tão E é simples. uma janela apenas de oportunidade, porque não desenvolvemos nenhuma tecnologia, ela estava lá para múltiplas situações. Quer dizer, Claro. quantas vezes tínhamos usado o Teams antes do Covid? É uma pergunta. Não é? Agora alguém vive sem o Não, Teams. quantos de nós sabíamos o que era o Teams? Temos que ir mais atrás. ou Exatamente. outra, não é? Enfim, é verdade. Joana, pegando neste tema, eu não sei se a Joana usa algum medical device que use, enfim, algum relógio, algum smartwatch, alguma versão que ajuda em follow-up, mas neste processo todo, que um cancro ainda demora muito tempo, não é? Até que se veja livre dele e livre dos appointments dele, não é? Porque não são os seus, são os dele. Vê alguma forma, umas áreas que ao longo do processo tivesse pensado, se eu tivesse a capacidade aqui de fazer determinadas perguntas ou aqui de ser acompanhado de determinada maneira com algo que estivesse em minha casa, não é? A qualquer momento, acha que isso era uma coisa que mudava radicalmente a sua experiência ou era relativamente semelhante? Sim, acredito que sim. Eu fui uma muito boa paciente no sentido em que eu não faço perguntas, eu só obedeço. Portanto, acredito que muitos fossem assim, não é? Eu não ia para lá. Isto é doente old fashion. Eu não ia para lá, não ia com um dossiê, desculpe, mas eu estive a pesquisar e agora diz que, ou disseram-me que, portanto, mandavam-me fazer, eu fazia, não mandavam, eu não fazia, ficava. Mas acredito que haja, e cheguei na altura depois a ser contactada por um grupo, não sei se era de estudantes, para fazerem, não sei se seria uma aplicação, tentarem desenvolver alguma coisa que o doente oncológico pudesse apontar todos os dias, não sei se era o que comia, se ia à casa de banho, se não ia, e eu... Pronto. Para a Joana não era... Para mim não sou o público-alvo de uma coisa tão esmiuçada e específica assim, mas acho que há espaço exatamente para poder haver, e é claro que acho que o que o paciente quer sempre, e gostava eventualmente, era ter... ser visita de casa do médico, claro. Não é? Portanto, era ter um botãozinho que ligasse já nos números rápidos. Olá, tudo bem? Tenho aqui uma dúvida e são 4 da manhã, mas não importa. Um navegador à séria, não é? Isto é o dilema de qualquer profissional de saúde, que é, doutor, podia-me dar o seu telemóvel? Aí a tecnologia também nos pode ajudar. Não, aqui, piorou. Não? E dá sempre com o último número errado, não é? Agora comunicam enganei. pelas redes sociais. Exato, é verdade. Portanto, o PIN às 3 da manhã, plim, e vem no Instagram. Doutor, não tenho o seu contacto. Quem nunca? Nunca? É mesmo para não ter. Está lá a resposta automática já. Isto é interessante, porque tanto esta experiência muito de... Começar aqui para a Helena, porque eu acho que há um desafio aqui de formação até aqui, pedindo à Helena para ampliar aos profissionais de saúde no geral, porque é verdade que até esta forma de relação, como agora o David até estava a dar o exemplo, não dou o contacto, mas tenho as redes sociais. Os pontos de entrada e os pontos de acesso são cada vez mais à informação, aos médicos, aos profissionais no geral. As tecnologias aplicadas, tanto esta parte de contacto como as soluções terapêuticas, também são imensas. Aliás, eu aproveito para partilhar isto, porque a Helena fundou, aliás, um projeto que eu acho que é de um orgulho nacional, que é o Patient Innovation. Se não conhecem, por favor, visitem. Que realmente tem soluções criadas tanto por doentes como por cuidadores, e eu acho que é o apogeu deste conceito de ser o próprio, no fundo, a criar aqui uma solução. Mas isto para dizer, estas todas as soluções tecnológicas, muitas delas testadas em zonas muito específicas do mundo, não é? Como há pouco também o David dizia, alguém vai ao Google e encontra a mesma técnica que era feita há 100 anos ou aquela que foi feita ontem na Coreia do Sul ou num sítio qualquer, e que isto para os estudantes também é um desafio, não é? Porque eles acabam por ter aqui uma pressão de update muito maior do que antes. Como é que a academia se posiciona neste triângulo quase das Bermudas, ou um triângulo amoroso entre a tecnologia, o doente e o acesso? É um problema para os doentes e para os docentes, para os professores e para os profissionais de saúde. E há bocado o David estava a falar no tempo.
e nós com a tecnologia podemos poupar muito tempo. Havia tarefas que nós fazíamos, até mesmo, por exemplo, uma pesquisa bibliográfica que era pedir à bibliotecária para nos enviar e depois precisávamos de ler o artigo e escrevíamos a alguém, ao autor, para nos enviar. Tudo isto agora está encurtado. Só que o problema é que o poupar tempo também faz com que todos nós, como sociedade, como estudantes, como profissionais de saúde, como doentes, como professores, o que seja, queiramos tudo também muito mais rápido. Portanto, esta perda, este ganho de tempo não quer dizer que se ganhe qualidade de vida e qualidade na assistência, e isto tem de ser muito bem ponderado. E quantos de nós, se calhar todos que estamos nesta sala, já recebemos mails que não respondemos naquele dia ou naquela hora, depois recebemos um WhatsApp a avisar-nos que temos um mail para ler e depois, se for preciso, recebemos um telefonema a dizer que já mandaram um WhatsApp e um mail porque não respondemos, se calhar naquele dia. E antes uma pessoa enviava uma carta, esperava que a carta lá chegasse e depois respondia. E, portanto, é verdade que a tecnologia nos está a permitir encurtar tempo, mas ao mesmo tempo nós estamos muito mais ansiosos pela resposta. E estamos com jovens que já nasceram assim, não é? Nesta com geração. a tecnologia já implementada. E enquanto educadores, temos que pensar como é que vamos ensinar, mas também à população, aos nossos estudantes, à população geral e aos nossos estudantes, como é que vamos ter a saúde e cuidar da saúde nos próximos 10 anos, não é hoje, não é? E este antecipar o futuro não é fácil. A previsão do que é que vem aí, claro que as pessoas mais tecnológicas estão sempre a pensar em responder não só ao que está a acontecer hoje, porque o desenvolvimento vai demorar algum tempo e, portanto, vai responder a algo que está no futuro, mas como é que nós nos posicionamos e como é que ensinamos os profissionais de saúde do futuro. E isso nem sempre é fácil, mas os próprios doentes, e quando penso também nos idosos, etc., estão a evoluir. E os doentes que são idosos daqui a 10 anos são diferentes dos doentes que são idosos hoje. Os nossos estudantes, e o David estava a falar, nós andámos na mesma faculdade, a forma como nós estudávamos era completamente diferente da forma como as pessoas estão a estudar agora. E, portanto, eu acho que temos que lidar com esta incerteza, mas ao mesmo tempo termos uma segurança de que o que estamos a ensinar, o que estamos a fazer é válido e quem está a produzir tecnologia está a produzir algo que é válido hoje e que tem de ser válido, pelo menos em algum tempo. Para isso, eu acho que é essencial pensarmos em educar de uma forma geral e formar a população. E não só os doentes, claro que os doentes têm de estar no centro do desenvolvimento, mas a sociedade em si e a literacia em saúde precisa de ser estimulada de uma forma transversal, porque a saúde é transversal e tem sido ainda considerada uma área que é diferente. E há bocado, quando o Carlos estava a falar, eu estava a pensar nisto, que tem-se co-criado em muitas áreas, não é? E tem havido desenvolvimento na área financeira, nos automóveis, e no desporto, por exemplo, com muitas adaptações que os próprios utilizadores dão inputs para fazer a prancha de surf que é melhor, o caiaque que é melhor. Na área da saúde foi sempre considerado que era tão tecnicamente especial, com regulamentação tão estreita e estrita, que era uma área que ficou sempre um bocadinho à parte. Nós, por exemplo, com o Patient Innovation, realmente foi um deslumbramento quando há 10 anos, fazemos este ano 10 anos de projeto, quando começámos a trabalhar com o projeto e a encontrar a quantidade de soluções que os doentes desenvolvem, que são realmente fora da caixa, porque são muito dirigidas às suas necessidades. E o que tu estavas a dizer há bocado, Sofia, de identificar as necessidades é importante.
Mas eu acho que isto tem de ser muito mais generalizado na população. Temos que promover muito mais a saúde e não só olhar quando as pessoas estão doentes. Mas depois, quando olhamos, por exemplo, para a população portuguesa, a diferença entre as pessoas é tão grande no seu conhecimento, na utilização das tecnologias, na forma como as pessoas estão. Por exemplo, a Joana está a dizer que não precisa de uma aplicação, que até é um bocadinho aborrecido dizer acordei hoje às 7, amanhã acordo às 8. Mas, por outro lado, nós temos doentes que nos trazem Excel com a intensidade da dor. Tive uma dor hoje às 2 da manhã, pintada a vermelho, depois aqui já estou verde. Geralmente engenheiros, homens, dizem que as mulheres são chatas. Na minha consulta são homens engenheiros, daquele perfil de trazer o Excel e de mostrar as cores da dor. E, portanto, eu acho que depois temos também que ter tecnologia que sirva a toda a gente, de forma diferente, individualizada, mas de acordo com a preferência, mas que as pessoas saibam utilizar. E nós, na nossa sociedade, a diferença ainda é abissal. E se excluirmos as pessoas que são já info-excluídas e tech-excluídas, estamos ainda a aumentar mais o gap. E a diferença, porque quem tem pouco acesso, depois se estamos num mundo muito tecnológico, ainda tem menos acesso. Há um tema aqui que realmente foi aqui referido, que eu acho que é muito importante, que é esta coisa da heterogeneidade e a tecnologia hoje em dia, e não querendo ir para esta parte tão mais técnica, mas eu acho que aqui faço uma ponte boa, já aqui com o Bruno, que é, nós temos uma variabilidade cada vez maior, ou melhor, nós agora temos visibilidade sobre a variabilidade que temos da população, não é? Que nós já éramos todos diferentes antes, só que agora conseguimos, lá está, perceber que um usa a app, o outro não usa, qual é que é o modelo de navegação, qual é que é o modelo de acesso, e conseguimos, e há pouco a Miriam também referiu, e muito bem, aquela parte toda da Responsible AI, não é? Nós termos a capacidade de perceber que este acesso todo a estes dados e a gestão destes dados vai implicar também uma responsabilidade muito grande. Mas para isso temos de ter profissionais, claro, que têm uma perspectiva do que é que vai acontecer hoje, o que é que vai acontecer amanhã e que têm um drive hoje, por exemplo, para colher bons dados, para poder pôr os registros todos no sítio certo, porque eu sei que esses dados vão ser usados para melhorar todo o sistema, todo o percurso e por isso conseguir fazer esta navegação de heterogeneidade em heterogeneidade, não é? De pessoa diferente em pessoa diferente. E aqui, Bruno, eu ia pegar nos profissionais, no enfermeiro, não é? Que no fundo tem esta parte muito próxima do doente durante muito mais tempo ao longo do dia e que muitas vezes são o primeiro a testar determinada tecnologia que lhe chega ali e que lhe é dito, pronto, agora é para usar, não é? E que muitas vezes ouvimos as queixas do mas tenho menos tempo ou tenho mais tempo e há alguns bons exemplos. Eu gostava de pedir este input de bons exemplos, experiências mais difíceis e como é que na perspectiva de uma carreira, não é? Como é que se gera isto até de cima para baixo, não é? Que é olhar para os enfermeiros todos diferentes no hospital e conseguir perceber quem é que são os pioneiros, quem é que podem ser aqueles que no fundo vão bloquear, enfim, toda esta dinâmica difícil. É um desafio. É um desafio porque, de facto, como disse, há muita heterogeneidade nas equipas e já tocaram aqui num ponto que também tem a ver com a literacia dos próprios profissionais. E começa por aí. Nós temos várias gerações, temos gerações que para eles é muito mais normal utilizar os gadgets na prestação de cuidados, mas ainda há uma grande maioria que isto é novidade. Como é que se faz, ou como é que nós estamos e queremos começar a preparar os nossos profissionais que estão hoje em dia na escola, nas faculdades, que depois vão chegar aos hospitais, aos locais onde vão praticar os seus cuidados, nós temos que começar a olhar para aí, porque se não estamos a fazer esse trabalho, vai ser cada vez mais complexo, porque quando vão chegar vão estranhar. Embora a utilização de gadgets seja comum, enquadrar isso no processo de prestação de cuidados é algo que é desafiante. Nas equipas, nós, como disse, temos sempre aquelas pessoas que são os mais prós e os menos prós. E o primeiro desafio é identificar essas pessoas e colocá-las a trabalhar connosco desde a fase inicial dos processos. Uma coisa é inegável, a tecnologia já está há muito tempo, e sendo eu enfermeiro, estando num painel com esta diferenciação, tenho que falar da Florence Nightingale. Já nessa altura havia a tecnologia dela, mas de facto a tecnologia acompanha-nos há muito tempo e o desafio aqui é tornarmos a tecnologia cada vez mais transparente, porque
se até há pouco tempo atrás a relação era enfermeiro-doente e relação de muita proximidade, de muita intensidade, de 1 para 1, hoje em dia temos o enfermeiro-doente e o gadget. E como é que isto se faz? Ou o médico e o doente e o computador? E pode ser... Este computador, este gadget, pode ser uma defesa para aqueles profissionais que não estão muito à vontade, e é muito emocional quando temos um profissional que tem que fazer assim para olhar para o doente. Não é? E, portanto, o trabalho começa aí. Tem que ser cada vez mais visto como, não pode ser um corpo estranho. Esta tecnologia que está a chegar tem que ser apresentada como algo que é positivo e tem de facto de ser positivo. Se nós envolvermos as pessoas logo desde o momento do pensar, da concepção, depois na implementação, vai ser muito mais fácil, porque é muito menos estranho e vai ser muito, esperamos nós, muito mais fiável, muito mais confiável. O que nós queremos de facto, e quando começamos a encontrar por vezes situações de difícil implementação, porque há muito ruído, porque há muitas pessoas que não gostam, muitas vezes tem a ver com a confiabilidade e com a forma como tem que funcionar. Porque quem está muito neste nível de cuidados, muito próximo do doente, muito próximo desta intensidade, as coisas não podem falhar. Porque se falham, passa a ser um corpo estranho que nós vamos rejeitar. Claro. Este processo de validação, este processo de acompanhamento, de apoio no desenvolvimento, é um ponto fulcral para que tudo funcione melhor. Agora, tem que haver cada vez mais de início, e na academia muito isto, é como é que nós estamos a preparar os profissionais para que isto aconteça, para que saibam utilizar esta tecnologia, não só o aspecto mais visível, que são estes gadgets, mas também como tudo aquilo que é a inteligência que vamos ter nos processos. Há um recurso cada vez mais importante e que eu acho que nós temos que trabalhar muito, sobretudo na área da enfermagem, que são os sistemas de apoio à decisão clínica. Que é algo que não é visível, não é um gadget, está a inteligência incluída nos sistemas, mas que nos ajudam, a decisão é sempre nossa, mas que nos ajudam a tomar a melhor decisão. E estes sistemas que existem e que eu, se estiver bem preparado, posso utilizá-los sempre em prol do doente, permite-me tudo isto, permite colocar o doente no centro, libertar tempo de tarefas repetitivas e, enfim, libertar mais tempo para fazer aquilo que é este conceito dos cuidados humanísticos, não é? Esta humanidade dos cuidados. Havia um professor que dizia que era algo estranho, porque nós somos humanos, a prestar cuidados humanos, que enfim, é algo que parece que é redundante. Não é tanto assim, porque o que é isto, destes cuidados de comunidade, humanísticos, é um pouco aquilo que nós dizemos que vai para além da clínica. É, de facto, ouvir, de facto, perceber o que é que aquela pessoa nos está a querer dizer, sem pensar muito na área clínica, mas não perdendo a intencionalidade, porque nós somos profissionais de saúde. Mas é descentrar um pouco desta questão clínica propriamente dita e darmos este passo colocando, de facto, o doente no centro. Que é uma palavra, que é uma frase muito bonita de se dizer, usamos muito isto, o paciente no centro, ou o doente no centro, ou o que quisermos, mas muito difícil de executar. A tecnologia tem que ajudar a que isto aconteça. Tem que ajudar a libertar este tempo, tem que ajudar a ter os profissionais, de facto, o tal tempo que libertem, que às vezes nós não conseguimos dizer, bem, eu libertei este tempo e isto de facto acrescenta valor, às vezes não acrescenta. Temos que encontrar a forma, temos que encontrar a forma de fazer isto. Nós temos exemplos concretos de aplicação da tecnologia com processos muito básicos, digamos assim, ou muito visíveis da atividade dos enfermeiros, da administração terapêutica, enfim, outros tantos, que mostramos que libertam tempo. Esse tempo tem que ser, de facto, transferido e demonstrado que acrescenta valor. Mas todo este processo também importa também para este processo ter os doentes bem preparados. Eu vou dar um exemplo disto que estava aqui a dizer. Nós, quando começámos a implementar e a preparar o processo de implementação dos PDAs, os enfermeiros têm os PDAs que os acompanham para tudo e registram tudo. Ou seja, não tem que ir ao computador sentar-se para escrever. O objetivo é colocá-los mais bedside, ao lado do doente. Preparámos tudo, tentámos preparar tudo, envolvemos, incluímos tudo. Esquecemos de uma coisa à partida, foi explicar aos doentes. Quando isto começou a acontecer, os doentes começaram a dizer, só estão ao telemóvel. Os doentes agora só estão ao telemóvel, estão a falar comigo, estou ao telemóvel. Ou não era o telemóvel, era o PDA, onde o enfermeiro estava a arranjar os sinais vitais. Esquecemos um pouco desta parte e que não podemos esquecer. Portanto, na prática, isto tem que ser tudo. Tem que ser desde o enfermeiro, desde as cadeiras de escola, exatamente, até a literacia dos próprios doentes, garantindo que, de facto, este tempo que liberto
tem que acrescentar valor. Posso Claro. acrescentar uma coisa que eu acho que isto é muito importante? Nós todos, como profissionais de saúde, temos histórias que nos marcaram para sempre, doentes que nos marcaram para sempre, obviamente. E aqui, agora, e geralmente até casos que correm mal ou que correm muito bem. Mas agora dando um exemplo de dois episódios que me marcaram, mas que têm a ver com comunicação, não têm a ver com desgraças, que também já me aconteceram, mas que têm a ver com comunicação. Há muitos anos eu ainda trabalhava em Santa Maria, daquelas coisas que alguém nos pede para ir visitar um doente que está noutro serviço, para saber como é que a pessoa está, e fui a um serviço, acho que foi da neurocirurgia ou cirurgia vascular, já não me lembro bem, em Santa Maria, e estava uma senhora internada e perguntei-lhe como é que estava, e ela estava a sentir-se completamente só, no meio do hospital, estou aqui sozinha, passou cá só a senhora enfermeira de manhã, ninguém me dá por mim, ninguém me liga, não sei o que é que estou aqui a fazer, mas mesmo desgraçada. E depois eu, pronto, está bem, para saber se estava bem, alguém perguntou por si e fui-me embora. Fui falar com os colegas como eu não me lembro se era neurocirurgia ou cirurgia vascular, e perguntei como é que a senhora estava. Temos estado a manhã toda, a equipa toda. Um foi falar com a radiologia, o outro falar com a cirurgia geral. Esta senhora está-nos a preocupar muito, estamos com uma preocupação enorme com ela. E, portanto, era um especialista e 2 internos que tinham estado a manhã toda à volta do caso clínico da senhora, mas foi do caso clínico que realmente ninguém tinha chegado à senhora. Foi dela. Mas, portanto, a percepção dela era completamente diferente, e isto é muito importante, a comunicação. E outro que era interno há muito pouco tempo, e que faleceu um doente, e que me disseram que tinha que ir dizer à família à hora da visita que a senhora tinha falecido. E eu nunca tinha sido posta perante isto. Como é que se faz a comunicação à família? Como é que se diz que alguém faleceu? Portanto, são 2 coisas diferentes, mas aqui para dizer que na tecnologia o treino do insucesso, dos problemas, das más notícias, é uma ótima oportunidade de nós o fazermos. E em vez de só ensinarmos como é que se faz, por exemplo, uma punção, a parte técnica, a parte técnica da punção, ou fazermos ao contrário, que é, se fizermos uma punção errada, o que é que pode acontecer? E vermos em ambientes de stress, como acontece na aviação, o treinar o erro e aceitá-lo. E quando corre mal, como é que nós devemos lidar para não lidarmos a primeira vez numa situação desastrosa? Acho que lembrar estes aspectos da comunicação e depois do treinar o erro, que eu acho que é fundamental, porque habitualmente só somos ensinados a fazer bem e às vezes não corre bem. Pegando aqui, obrigada, Helena. Deixa-me só acrescentar aqui uma coisa. Helena, aquilo que me disse, lembro-me de uma história que a minha cunhada me contou há pouco tempo. Ela é médica, é cirurgiã, e a propósito da comunicação e da percepção da comunicação. Então ela contou que tiveram um paciente no hospital, com 60 e muitos anos, senhor já reformado, e que apareceu no hospital com um cancro de estômago, já numa fase muito avançada, metastizado, e basicamente, infelizmente, o senhor já não saiu do hospital, escolheu ficar no hospital porque achava que já não estava em condições. Bem, e o senhor esteve lá, eu acredito, a história da minha cunhada, foi super bem tratado, toda a atenção, e semanas depois de ele já estar internado, já numa fase muito, muito terminal, o senhor pergunta à médica: doutora, o que eu tenho é um câncer. E o senhor era imigrante, tinha passado muitos anos no Canadá, pescador, e, portanto, durante aquelas semanas, ter-lhe explicado dezenas de vezes que ele tinha um tumor, estágio, tal. Mas para o senhor, o cancro não fazia parte do léxico dele, era imigrante há muitos anos, era português, mas... E aquela coisa é horrível, pensamos que alguém esteve... E, portanto, eventualmente, nem o senhor, nem a família souberam durante muito tempo que ele estava prestes a morrer e tinha um cancro. E houve um esforço de comunicar, mas o comunicar e o termos a certeza que comunicamos, portanto, é uma coisa muito mais comecinha que a tecnologia, mas, de facto, se quisermos ter o paciente no centro, até o comunicar é absolutamente imprescindível. Estes exemplos todos que estão a dar, eu ia pedir aqui à Joana um feedback, que muitas vezes existe o esforço da parte dos profissionais, existe até muitas vezes tecnologia já treinada por trás, que está a fazer double check a tudo o que está a ser feito, não é? Ou seja, que tem a certeza que está a dar o medicamento certo, à hora certa, ao paciente correto, no momento indicado e na dose correta, que aquele medicamento foi prescrito também com um apoio à decisão para saber que com aquela função renal podia dar aquele medicamento e por aí fora. Há a perspectiva do doente de que isto tudo está a acontecer nas traseiras ou nem por isso?
Não há, e outro dia até alguém me contava, e eu não me lembro se foi a própria pessoa que estava internada ou se foi com alguém familiar que, quando estava internada, o médico tinha dito só vai tomar daqui a não sei quantas horas e veio a enfermeira a dar medicação. Que estranho, mas o doutor tinha-me dito não era agora. Ai, desculpe, isto era para a sua vizinha, não era para si. Portanto, ou a pessoa calha de estar, ou então é para tomar isto? Sim, senhora. Estão a pôr na veia. Muitas vezes me perguntavam, os teus tratamentos é o vermelho, é o coisa, eu sei lá, é um saco que está ligado àquela máquina, pipi, já sabia que aquilo quando começava a apitar eu podia lá mexer, mas eu não sei o que é que está a acontecer. Claro. E por isso agora, não é aquela coisa do nome completo, data de nascimento. Isso eu achava sempre muito, muito interessante que me confirmassem sempre o nome, porque de facto nós não sabemos, estamos só a acreditar. Que está Eu volto tudo a aqui correr bem. Mas muito a assim- Joana, força, desculpa, mas não. a Joana não é o doente típico. Pois não, é isso. O doente típico é aquele que, enfim, Sim, já sim, perguntam tudo. há 20 e tal anos atrás era isto. Nós fazíamos o que queríamos e era raro o doente que dizia, o que é que me está a fazer? Claro. 20 e tal anos. Hoje isto não é o típico. O típico é, sim, o David mas eu- dizia, portanto, eu é tenho uma essa- sorte, mas de facto não é o típico, porque nós somos expostos cada vez mais a estas dúvidas, perguntas, as que eu vi, não era assim, já me deu, vai... Claro. Sim, sim. E isto exige-nos também, enfim, põe mais pressão e mais preparação. Claro. E muitos destes processos, como a Sofia disse, são invisíveis para os doentes e bem, de certa forma, alguns, mas também não é mau que tenham alguma percepção de que há um trabalho de casa Claro. e que esta tecnologia existe para perceberem que estão em Em boas mãos, em neste boas caso mãos. também, não é? Perdão, antes eu já percebi que o David também quer comentar. Era essa a minha pergunta, porque muitas vezes temos toda esta aplicação tecnológica exige investimento, não é? Obviamente. E investimento, formação e por aí fora. E às vezes é interessante também perceber, da parte do doente, a literacia para poder ter este espírito crítico, não é? Aqui isto não aconteceria, ou a probabilidade de acontecer era muito mais baixa porque... E eu também acredito que às tantas isto também possa ser um bocado por déficit de... e não é interesse, às vezes eu não estudei para isto, portanto... Claro. Não, é uma posição, não é? Claro. Certo, mas estarmos atentos, eu acho que isso também está do lado do doente dizer, então, mas vai-me dar uma coisa para a dor do pé, mas eu realmente Claro. magoei-me foi aqui no pescoço. Portanto, tem que haver mínimos olímpicos, não é? Mas a certa Desenvolvimento. Pronto. Mas a certa altura, no limite, na minha ótica, enfim, a confiança é total, mas de facto, ou temos a sorte, porque lá está, os erros também podem acontecer. E portanto, isso acaba por ser aqui no limite, deixamos a responsabilidade mais a quem estudou e sabe o que é que está a fazer, supostamente, não é? Claro, claro. David, não sei se queria... Não, era só um pouco como é que também os doentes são envolvidos nisto e as próprias instituições, não é? Há 20 anos atrás não havia auditorias de nada. Claro. Nem havia questionários de qualidade, nem de preocupações dos Satisfação utentes. também, não é? Satisfação, Claro. não é? E, portanto, eu dividiria a evolução tecnológica em duas áreas. A puramente clínica, que é aquilo que não dominamos ou queremos dominar muito melhor. E aí é muito menos patient care, ou o envolvimento não é tão direto. E o reverso da medalha, que é a tecnologia que nós procuramos a partir dessa investigação que fizemos junto do doente e daquilo que ele nos dá no fim de utilizar os nossos serviços, os nossos préstimos. E isso, os serviços de saúde, se fossem eles privados ou públicos, era uma caixa fechada. Claro. Não é? Hoje damos esse acesso, temos preocupação de ir de encontro a esse acesso e tentamos ir à procura daquilo que não estamos a fazer bem ou que é a preocupação de quem precisa da nossa ajuda, não é? E, portanto, essa é outra vertente da tecnologia, é com a tecnologia ir procurar melhorar o que é. Há uma aplicação básica, não é? Que é o estigma do macho latino que tem que tomar um medicamento às X horas e que vem a mulher e diz, olha, Manel, agora tens de tomar o cor-de-rosa, daqui a bocado o laranja. E eu tenho um doente que descobriu uma aplicação que apita para tomar o amarelo, o azul e diz assim, a minha mulher agora já não me chateia.
Lá está. Aplicou à necessidade que tinha. Não é? Exatamente. Há uma coisa que nós fomos ouvindo aqui transversalmente, e nós estamos mesmo no final, que eu ia desafiar aqui o Carlos a falar, porque nós também falámos um bocadinho sobre isto, e obviamente falando de tecnologia e pondo agora a visão lá à frente, nós sabemos que estamos numa fase de transição, não é? Ou seja, às vezes incomoda-nos ter que usar mais o computador para lá estar, termos melhores dados, recolher dados, etc., para depois podermos ter melhores modelos preditivos e por aí fora, mas, e agora ainda temos esta coisa do computador, do ecrã, quando falamos de computador falamos do bloqueio que o ecrã faz numa relação médico-doente, enfermeiro-doente, profissional de saúde-doente. Mas já há soluções, tanto com inteligência artificial generativa, como até a perspectiva, já não temos uma black box, não é? Já não vivemos, já temos explainability à volta da inteligência artificial. Como é que, na perspectiva da indústria, vêm estes novos, eu vou-lhe chamar players tecnológicos ou agregações de tecnologia para poder fazer uma disrupção? Como é que se explica aos profissionais e aos hospitais ou aos cuidados de saúde que isto que estamos a fazer é uma parte do caminho, mas que lá à frente, não é? O santo grau é eu deixar de ter um ecrã à frente, eu deixar de ter toda essa entropia. Como é que se faz isso? É uma jornada, portanto, eu acho que nós, durante anos, por boas razões, complicamos a vida aos profissionais de saúde na medida em que lhes demos ferramentas que cada vez permitiam ver mais, diagnosticar mais e não sei o quê, e chegamos a um ponto em que, de facto, roubávamos uma quantidade de atenção brutal. E, portanto, começamos a percorrer o caminho inverso, começamos a simplificar, dizer, agora isto fazemos nós como processamento inline, agora automatizamos, agora a inteligência artificial e por aí fora, e por aí fora. Isto tem de ser feito com eles têm que fazer parte do processo, porque, de facto, uma coisa que nós vemos na área da saúde, se comparamos com outras indústrias, é que a adoção de novas tecnologias tende a ser muito lenta. Tende a ser muito lenta. É uma indústria... E mais nesta indústria, claro. É uma indústria por boas razões, pela segurança, tal como se calhar, sei lá, num patamar diferente da aviação, que tem que ser conservador, porque não podemos embarcar em experimentalismos com a vida humana, mas que temos que, de facto, envolver as pessoas nesta adoção da tecnologia. E depois há outros aspectos. Há um aspecto que hoje não se focou cá, mas que eu acho que é também importante, que é não podemos ignorar que estas coisas têm um custo e têm que ter um financiamento e por aí fora. E o que acontece hoje, infelizmente, em muitos casos, é que em inglês o patient still follows the money. Dou-vos um exemplo. Há pouco tempo conversava com um cliente nosso, um radiologista de renome italiano, que foi uma das primeiras pessoas do mundo a adotar uma tecnologia única em TAC, a tecnologia de photon counting. Basicamente, a tecnologia de TAC permite uma resolução espacial, portanto, ver um detalhe da imagem, uma resolução temporal, portanto, em tempo real, sobretudo, por exemplo, na área cardíaca, que não tem paralelo nos dias de hoje. E ele dizia-me, olha, eu, depois de trabalhar com isto um ano, já fiz não sei quantas centenas, dezenas ou milhares, não sei o quê, de pacientes, e para mim tenho bem claro que a angiografia diagnóstica, a angiografia, portanto, o cateterismo com propósitos diagnósticos não tem razão de existir, a não ser para aquele paciente, um em 1000, que tem uma arritmia brutal que não pode ir ao TAC. Isto para a experiência do paciente é brutal. É fazer um angiotac que demora naquele equipamento literalmente 2 minutos, portanto o paciente deita-se, para a maior parte das pessoas nem precisam de beta-bloqueantes, nem nada, portanto deitam-se, fazem um TAC, são expostos a um nível mínimo de radiação e está feito. Versus fazer uma angiografia, uma coisa interventiva... Aquilo que a Joana dizia, não é? Fazer a mesma coisa, mas sem as agulhas, por exemplo. Sem as agulhas. Qual é o problema? É que o sistema de financiamento paga o outro. E não paga aquilo, claro. E não paga aquilo. Ou melhor, até paga, mas não compensa. E, portanto, realmente esta coisa tem de ser mesmo toda arquitetada de uma forma diferente, porque senão não vamos conseguir mudar. E muitas vezes a adoção de novas tecnologias também esbarra não só com as resistências normais à mudança e tudo mais, e de facto, a gente às vezes põe-se no papel de quem está, neste caso, nos hospitais, não devem sofrer de monotonia, de certeza, não é? Porque aquilo, todos os dias há uma coisa nova, uma hora nova, uma tecnologia nova. Mas é um aspecto também importante a ter em conta. Claro, o pagador, a parte legal também, não é? Que muitas vezes a validação demora aquele tempo, é difícil depois, e a utilização do próprio profissional, não é? E eu, se calhar, para nós concluirmos, ia-vos pedir a cada um de vós que me desse uma frase,
para sermos relativamente rápidos, sobre como é que nós podíamos deixar de ter este pleonasmo do doente no centro, não é? Porque, na verdade, quando dizemos doente no centro da saúde, a saúde tem que ser com o doente ou com o cidadão, até vou expandir para cidadão, porque a saúde não tem que ser para o doente, não é? No centro, como é que nós podíamos fechar isto e passar realmente a ter uma capacidade de execução deste conceito? Eu acho que, de qualquer modo, há uma evolução muito grande e que, na verdade, está no centro. Depois, as situações não são todas iguais, não é? E dependem também, quando nós falamos de medicina personalizada, etc., não é completamente individualizada, mas eu acho que cada vez mais já conseguimos caminhar para isso, até pela exigência das pessoas, até porque os próprios profissionais são diferentes, a forma como se trabalha também de forma multidisciplinar, interdisciplinar, requer que isto aconteça. E, portanto, eu acho que está a acontecer. Estamos no caminho, é isso. E pelo menos estamos no caminho. Acho que Obrigada, Helena. Bruno? Eu diria, Sofia, que nós temos que olhar para a questão dos cuidados humanizados e para a questão da tecnologia como não uma versus outra, mas como dois pilares que sustentam esta centralidade do doente. Não podemos ver isto de forma concorrencial, porque não é de todo. Temos a encontrar o espaço e a sincronia necessária com tudo isto que falamos aqui também do financiamento, de forma a que uma ajude a outra a acontecer. E com o tempo que se ganha, porque se ganha tempo com a tecnologia, de facto consigamos medir o que estamos a fazer com esse tempo. Porque esse tempo tem que acrescentar valor. Não pode ser visto, vamos Claro. tirar 2 enfermeiros, porque não. O que é que nós conseguimos fazer para acrescentar valor com esse tempo? Mas olhando para a tecnologia e para a adoção da tecnologia e para os cuidados humanizados como 2 pilares e nunca como uma coisa versus a outra. São os 2 pilares desta coisa que é o doente no centro. Muito obrigada. Carlos? Eu recuperava 2 ideias que partilhei. Uma é utilizar, de facto, os avanços tecnológicos para aumentar o toque humano, com esta noção que, de facto, a medicina é uma coisa de pessoas para pessoas. E outra é a cocriação, portanto, é dar ao paciente um assento à mesa onde a saúde é pensada, onde a gestão, ele é co-gestor da sua própria saúde. Obrigada. David? Bom, eu diria que o futuro tecnológico disto tudo é o individualismo levado ao seu expoente máximo, com medicina de precisão. Já não será para a minha geração, mas será para outras. Com a individualidade molecular de cada ser humano. Mas nunca esquecendo, por melhor e mais rápido diagnóstico que nós façamos, a empatia e o humanismo com o profissional de saúde é o fundamental. Porque se o doente não acreditar como a Joana acreditou em todo o seu processo, que aquilo que os nossos colegas lhe estavam a fazer era o que ela também acreditaria, no final não serve de nada. Obrigada. Joana? Bom, isto é assustador às tantas também para muita gente. Se hoje em dia já há um canal americano, o Channel One, que é feito absolutamente e na sua totalidade por inteligência artificial, funciona 24 horas sem um ser humano lá. Eu acredito que não esteja muito longe um episódio Black Mirror em que nós tínhamos um código de barras, não é? Como já temos no telefone, as minhas pulsações, quanto é que eu estou a medir, portanto um código de barras que nos diz neste momento como é que está toda a máquina a mexer e depois de facto que é só entrar numa sala e abrir os braços e não há depois o contacto humano. Só colheita de sangue. Só uma colher, pois Uma isso aí, gota. não é? Pronto, e mais de resto, e tudo acontece e em rapidez, não é? Como uma biópsia que demora aquele tempo da cultura, de não sei o quê, nós queremos um resultado e aquilo não, isto dá para acelerar o tempo e ter. Mas não sei, mas não, isto acelera-se cada vez mais, mas de facto a questão humana que não se perca, mas bom, que a tecnologia seja sempre a favor e não depois contra nós. Obrigada, Joana. Eu Muito vou-me obrigada. arriscar a juntar aqui 3 ideias, que acho que é sempre bom, até porque nós ouvimos aqui vários intervenientes. Um deles, eu arriscava-me a dizer que todos nós queremos que a tecnologia avance e ela vai avançar, já sabemos, independentemente de queremos ou não, então sejamos nós a modelá-la, não é? E a escolher uma forma de manter o lado humano e dar mais tempo à interação, que é uma opção, não é? O lado humano entre os profissionais, entre o doente e o cidadão. A segunda, que a tecnologia, que a literacia em relação à tecnologia também seja
esteja no plano crucial não só da saúde, mas nacional, para que os utilizadores todos, transversalmente, possam escolher se querem ou não usar, se querem ou ser mais participativos ou não, mas que possam fazê-lo em consciência, até porque facilitaria a cocriação, facilitaria a interação na própria doença e na prevenção. E o terceiro, que se calhar deixa aqui o levantar do futuro, que é: nós sabemos que a tecnologia levada ao limite, ao mais limite daquilo que nós já sabemos que são capacidades atuais, com os dados corretos, da forma bem organizada e sem os viés típicos que nós fazemos diariamente na criação de datasets, que acaba por ser um caminho para a individualização dos cuidados, não é? Para chegarmos a esta medicina personalizada, onde os cuidados de precisão estão aplicados e onde eu sou um indivíduo, ou neste caso é a Joana, que gosta deste tipo de interação neste contexto e que tem aquele problema, que teria um diagnóstico correto mais rapidamente, eventualmente, e com mais tecnologia à volta. Portanto, todos nós neste painel temos que ser agentes ativos deste caminho. Agradeço muito a todos esta disponibilidade, a abertura também da discussão, e passamos então ao próximo passo desta tarde. Obrigada. Elevar a consciência de saúde. Cuidar desde a primeira hora. Abraçar a longevidade. Promover o envelhecimento ativo. Educar em todas as idades. Assegurar a prevenção. Modernizar e inovar. Reinventar a gestão da saúde. Servir cada vez melhor. Vamos dar voz aos especialistas. Discutir boas práticas e evoluir juntos. Hoje em debate, a pessoa no centro da saúde. A importância da tecnologia na humanização do cuidado. Portugal Health Summit. Uma iniciativa Luzia da Saúde, Jornal de Negócios e Sábado. Com o apoio Siemens Healthineers. Saiba mais em portugalhealthsummit.negócios.pt.